Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma das nossas correções comentadas, FAMERP 2024. Agora uma questão de ótica, a terceira questão da prova do segundo dia. Uma questão básica também, a FAMERP ela tem esse cuidado de estar sempre cuidando aí, cobrando os conceitos básicos. Agora da ótica, nada tão complicado que você não tenha visto no ensino médio, que são as propriedades nos espelhos planos. Tanto espelho plano na horizontal, como espelho plano conjugado, ou seja, quando você tem um ângulo formado entre eles. Vamos ver então o que a FAMERP nos pede. Então vamos lá. Um objeto O colocado entre dois espelhos, aqui ó, entre o E1 e o E2, observa que ele não está no meio, tá gente? Ele está um pouquinho mais aqui para a direita, né? Ou seja, está 40 centímetros em relação ao E1 e 30 centímetros em relação ao E2, cujas superfícies refletoras são paralelas e voltadas uma para a outra, como mostrado então na figura 1. Considere que o corpo do objeto não obstrua a luz refletida pelos espelhos, que claro, sempre vai ter uma obstrução, né? Mas ele fala para você desconsiderar. Muito bem. Considere que o objeto não obstrua a luz refletida pelos espelhos e que, em consequência deste fato, infinitas imagens, então, são conjugadas, né? A reflexão da reflexão que a gente chama, né, turma? Na verdade, ela é infinita. Você vai ter uma imagem gerando sempre como se fosse um objeto. Então, assim, um objeto gera uma imagem. Essa imagem gera uma nova imagem, que gera uma nova imagem, até você ter infinitas imagens, tudo bem? Posteriormente, os espelhos são movidos para um ângulo que é de 72 graus aqui, ó, tá bom? Entre as superfícies refletoras e que passa a ser aí de 72 graus. E o objeto, então, posicionado bem no meio, como mostra na figura, tá legal? Então, bem simples. Primeiro, ela está no meio, quase no meio, né? Ela está entre dois espelhos. E no segundo caso, ela está entre os espelhos, formando um ângulo de 72 graus. Vamos ver, então, o que ela nos pede no item A e no item B. Bom, item A básico, né, turma? Ela quer que você desenhe um esquema onde você localize as duas primeiras imagens conjugadas pelo espelho E1 e as duas primeiras imagens conjugadas pelo E2, porque são, como eu falei para vocês, são várias imagens, ficaria doido aqui o negócio, né? Ele quer só as duas, tá bom? Que já dá uma boa confusão. Indique as distâncias usando aquela propriedade que a gente sabe básica, né, pessoal? Qual que é a propriedade, Todai? A propriedade diz que o objeto em relação ao espelho tem a mesma distância do espelho até a imagem, tá certo, pessoal? Elas são simétricas, tudo bem? A única coisa, elas são simétricas, de mesmo tamanho. A única coisa que acontece com o espelho é a inversão, né, da forma como se escreve, que a gente chama de enantiomórfica, né? Mas não é o caso, porque ele não fala nenhuma a respeito de nenhuma letra, nada, ele fala só de uma seta para cima, então ela ficaria da mesma maneira, tá bom? O objeto está representando aí uma setinha para cima, enantiomorficamente ele fica do mesmo jeito, ele não vai inverter a imagem. Ele só vai escrever ao contrário, mas o que não vai dar para perceber aqui. Bom, gente, eu desenhei a imagem completa e vou explicando uma a uma para vocês aqui, tá bom? Então nós temos aqui o objeto, tá? Temos aqui ó, o objeto, e ele está a 40 centímetros aqui, como você pode perceber, ó, 40 centímetros do espelho E1. Então, a imagem, a primeira imagem que se forma, ela tem que estar a 40 centímetros, está aqui. Eu vou chamá-la de imagem 1.1, ok? Muito bem. E já no espelho E2, ela está a 30 centímetros. Vou colocar aqui uma outra corzinha. Ó, ela está a 30 centímetros e, é claro, se ela está a 30 centímetros, ela vai formar uma imagem que esteja a 30 centímetros. Metade da questão você já acertou e você vê que não foi tão complicado, né, turma? Foi pelo contrário, foi bem simplesinho aí. Agora, quem vai servir de objeto é a própria imagem conjugada do espelho. Olha que loucura, tá? Então, nós temos aqui agora esta imagem aqui, a imagem 2.1, que ela é que vai servir de objeto. Então, se você for observar agora, vou fazer uma flecha para você entender onde eu estou. A imagem 2.1, ela está a uma distância de 30, mais 30, 60, mais 40, 100. Ela está 1 metro, né? Ela está a 100 centímetros do espelho E1. Então, gente, ela tem que estar se formando a 100 centímetros aqui atrás, ó, tá bom? Ó, 100 centímetros, pronto. Acabei de conjugar essa imagem da flechinha que eu fiz em azul aqui para você.
E de maneira análoga, agora aqui em amarelo, nós vamos fazer com a imagem 1, tá? Aquela imagem 1, deixa eu pegar uma outra cor aqui, vou pegar um azul escuro, que o amarelo não aparece na tela. Então, ó, nós vamos pegar agora esta bonitinha aqui, ó, a imagem 1, e vamos verificar quanto que ela está afastada do espelho E2. Então, ela tem aqui 40, ela tem mais 40, então ela tem 80, e ela tem mais 30, 8, 9, 10, 11, ela tem 110. É isso, gente? 110. Então ela vai ter que estar a 110 centímetros de distância. Tá aqui, ó, 110 centímetros de distância e apareceu bonitinho aqui, ó. Tudo bem, turma? Bem tranquilo, né? Acho que não teve nenhum problema, não. Então, Todai é sempre assim. O objeto, a imagem num espelho plano, ele tem que estar simétrico na mesma distância? Isso. Mesmo que você use a outra imagem como um objeto, ele também vai ter que estar à mesma distância. Perfeito? Fechou. Bora então para o item B, pessoal. Vamos lá. Bom, item B. É uma formulinha que você tem que lembrar, tá, turma? Uma formulinha que a gente sempre fala no começo da ótica lá dos espelhos, muito aluno não dá muita bola para ela, não. Determine o número de imagens conjugadas pelo espelho na situação mostrada lá na figura 2, que a gente viu ainda há pouco. Quantas dessas imagens são conjugadas primárias, formadas pela reflexão direta no espelho, e quantas são secundárias? Turma, eu vou dar uma dica para você, não precisa você desenhar aqui, tá? Você já sabe que o número de imagens que você determinar, metade é primário e metade é secundário, é simples assim, tá bom? Eu vou colocar o desenho para mostrar, mas você não vai ficar em pânico, porque o cara vai falar, professor, eu não vou conseguir desenhar isso aí na prova. Não precisa, é só para te mostrar, tá? Bom, o que você precisa saber é a formulinha, tá bom, gente? O N é um número de imagens formadas, o θ é o ângulo formado entre elas, que ele deu. Vocês devem se lembrar que o ângulo é de 72 graus, tá? Como o objeto está no plano bissetor do espelho, vai valer então a expressão n igual a 360 dividido por θ menos 1. 1 é o objeto que a gente tem que descontar, senão você está contando o número do objeto, tá bom? Então, o número de imagens é 360 graus dividido por θ, né? Então, descontando o objeto, né, pessoal, o número de figuras, na verdade, né? Descontando o objeto, você vai ter então o número de imagens. Então, 360 dividido por 72 dá 5. 5 menos o objeto que a gente está tirando fora aqui. Então ele fica 4. Então, turma, é isso aí. São 4 imagens conjugadas. Todai. Então, se são 4, eu posso dizer que são 2 do primário e 2 do secundário? Isso, filho. 2 do primário e 2 do secundário. Então, no primário eu tenho 2 e no secundário eu tenho 2. Mas eu vou te provar por quê aqui, tá? Então, olha só, turma, aqui está o objeto. Se eu fizer aqui a propriedade, ó, eu tenho esta imagem e esta imagem como sendo as primárias, tá bom? E aí eu prolongo o espelho, tenho aqui a mesma distância, tá? E eu vou formar então, pessoal, ó, mesma distância, e eu vou formar as duas secundárias aqui que eu vou colocar em verde, ó, secundária e secundária, produto do conjugado das imagens, tá bom? Mas é o que eu digo, precisa fazer essa imagem maluca aqui, esse desenho doido? Não, não precisa não. Deu 4, já sabe, 2 do primário, 2 do secundário, é isso que ele quer saber, quantas são do primário e quantas são do secundário. O aluno que respondeu isso, ele levou a questão. Tá legal? É isso aí, pessoal. Mais uma questão tranquila aí. FAMERP não inventa. Gosto muito do vestibular da FAMERP. Ela dá o básico do ensino médio, tá certo? E espero que todos aí tenham ido bem. Qualquer dúvida, não deixe de colocar o seu comentário. E até a próxima questão. Um grande abraço a todos.